Graças e paz, irmãos, mais uma vez, aqueles que porventura estejam já assistindo e não me conheçam, sou o presbítero Walter Campanhã, da Igreja Presbiteriana Central, Senador Camará. Aos nossos irmãos, nós desejamos que estejam todos bem, que a graça do Senhor está acompanhando a cada um, não tem dúvida disso. É uma alegria estar aqui para falar com vocês. E aí a gente vai pedindo à medida que vocês forem acessando aí, entrando no canal, se puder dar um ok aí pra gente saber como é que está o som, a imagem, se estamos sendo visualizados corretamente, como é que está som e imagem, e nós ficamos felizes. Ainda de longe, né, de casa, vontade danada de estar na casa do Pai. Tenho certeza que você também deve estar ansioso ou ansiosa para retornar, mas ainda não é possível. Não sendo possível, temos que ficar à distância ainda, mas tem que ser desse jeito, não tem outra alternativa. E nós vamos então cultuar ao nosso Deus. Não tem dúvida que você na tua casa, a gente daqui um pouco distante, né? Mas com o coração alegre, porque Deus tem nos abençoado. Eu tenho certeza que tem sido também com você. Você tem recebido a bênção de Deus, Deus tem sido presente na sua vida e tem te abençoado. Então, nós temos motivos ainda de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de falar das coisas de Deus, porque Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Não tenho dúvida que a sua vida tem sido abençoada por Deus. Gostaríamos, como dissemos, de estar lá junto. Como seria bom estar abraçando você. Claro que não podemos ainda, mesmo que estivéssemos lá, não estaríamos nos abraçando, mas seria melhor já, porque nós poderíamos nos ver, falar face a face, de frente a frente, olho no olho, como eu gosto de dizer, eu lá em cima e olhando a igreja cheia. Que maravilha seria, que alegria seria, mas não pode ser assim ainda, não dá para ser desse jeito. Vamos fazendo como as autoridades estão colocando e nós vamos obedecendo e vamos seguindo então desta maneira. Hoje você estava esperando o pastor, tenho certeza que vocês já estavam aí aguardando o pastor abrir aí a live e vocês ver o rosto dele, como a gente temos feito sempre aí nas manhãs de domingo e à noite. Mas existe um ditado aí, eu não sei se é ditado, se é uma fala, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim. Claro que o pastor não falou exatamente assim, mas atendendo a um pedido dele, nós estamos aqui hoje para poder falar da palavra de Deus e cultuarmos, eu e Sônia aqui na nossa casa, aqui em Guapimirim, bem distante de vocês aí na casa de vocês, mas não tenho dúvida que louvaremos ao Senhor, falaremos com Ele, cultuaremos a Ele, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor e você vai, não tenho dúvida, porque a palavra de Deus é que edifica, a palavra de Deus é que fala aos nossos corações e você será abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe já de antemão. Curve a sua cabeça aí onde você está, você que está chegando agora. Vamos orar ao Senhor, orar ao nosso Pai, ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe nesta noite. O meu desejo é que a palavra de Deus alcance e atinja o objetivo para o qual ela está sendo designada. Não tenho dúvida de que Deus fará isso, não pela minha palavra, mas porque é a palavra dele. E o nosso desejo é falar da palavra de Deus, que é eficaz, é espada de dois gumes, que penetra, que corta, que pode penetrar e pode dividir até alma de espírito, juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. Então não tenho dúvidas, vai atingir o objetivo porque é a palavra de Deus. Vamos falar com o nosso Deus nesta hora, vamos orar ao nosso Deus nesta hora. Pai, nós falamos com o Senhor nesta hora, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós manifestamos louvores ao teu nome, porque só tu és digno de louvor,
glória e honra. Por isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus, abençoe teu povo aonde estiverem nesta hora, que a tua palavra atinja o objetivo pela qual ela está sendo enviada pelo Senhor mesmo, que atinja os corações, que nós sejamos edificados pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, recebe o nosso louvor nesta noite, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão e perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dito isto, irmãos, palavra de Deus, para não nos alongarmos muito. Eu tenho medo quando eu falo isso, não alongar muito, porque eu conheço um pastor que fala, vai ser rapidinho, vai ser muito rápido. E quando a gente começa a olhar o relógio, o tempo está correndo, o tempo está passando, e a gente quer fechar a mensagem e não consegue, porque o tempo, e a gente fica meio preocupado de prender os irmãos por muito tempo. Por isso, vamos direto ao texto, e eu espero que edifique a sua vida. Eu espero do fundo do meu coração que sejamos edificados pela palavra de Deus. E o texto é um texto conhecido, você conhece muito bem, e que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Você que está chegando aí agora, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 24. Atos 26, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem cristãos, tais qual eu sou, exceto as cadeias. Como você sabe, e nós sabemos, Paulo está aqui caminhando já para fechar o seu ministério, bem próximo já, respondendo às acusações que lhe são feitas, está diante já do rei Agripa para ser interrogado, e é dado a ele a oportunidade de apresentar a sua defesa. E nesse discurso, na sua fala, no capítulo 26, ele então começa a apresentar a sua defesa e chega a esse ponto em que Festo o interrompe dizendo esta palavra: Paulo, tu estás louco, tu estás louco. Eu queria meditar um pouco nesta noite, e alguns já ouviram falar isto, mas ouvirão de novo. A você que ouviu, vai ouvir de novo. Aqueles que não ouviram, ouvirão agora. Existe um ditado que diz: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E eu pergunto, logicamente, você é mais médico ou você é mais louco? E olha que estamos falando num tempo em que seria até normal, porque o que temos de médico hoje é uma grandeza. Como tem gente medicando neste tempo?
tempo que estamos vivendo, esse tempo de hoje, tempo de angústia, tempo de dificuldade, muitas dificuldades, e por certo, muitos estão sendo médicos nesta hora. Então eu perguntando a você, você é mais médico ou mais louco? Não sei o que você é, se você é mais médico ou se você é mais louco. E aí eu pergunto, você já medicou alguém? Por certo, você já medicou alguém. E aí, você já fez alguma loucura? Será que você já fez alguma loucura? E a gente lembra que nós fomos crianças, que as crianças não nos escutem nesta hora. Quantas loucuras a gente já fez quando criança. E a gente para depois e fica pensando, por que eu fiz isso? Aonde eu estava, desculpe o termo, com a cabeça que eu fiz isto? Aonde eu estava? Mas o certo é que às vezes fazemos coisas que não gostaríamos de fazer e quando vamos dar conta, já fizemos. Às vezes nos arrependemos, às vezes não, levamos para um lado normal, entendemos por ser, e concluímos às vezes por ser normal. Às vezes não é, mas às vezes a gente define como normal. Você é louco por alguém? Ou por alguma coisa? Quantas pessoas que dizem, eu sou louco por fulano, eu sou louco por aquilo. Isso às vezes é normal, às vezes, no nosso meio, a gente pensar dessa maneira. Mas o que é um louco? O que é um louco? Segundo lá o dicionário, louco, de acordo, louco é quem perdeu a razão. Perdeu a razão é um louco, é um doido, é um maluco, é um insensato. Isso é um louco. Ou é aquele que é dominado por paixão intensa. Essas são as definições de quem é louco. Você deve estar pensando, o que o presbítero vai falar de loucura nesta noite? Nós já estamos quase ficando loucos dentro de casa. É tanto dia em casa de quarentena. Estamos aprisionados. Não podemos fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Vem ele falar de loucura. Eu acho que esse presbítero, sim, ele deve estar ficando louco. Porque não é hora para falar disso. Vai falar de loucura no momento em que nós estamos passando por tremendas dificuldades? É disso mesmo que ele vai falar? Mas eu queria meditar sobre isto, irmãos. Deus colocou no meu coração para hoje isto. Meditar um pouco sobre as loucuras ou aquilo que nos parece loucura. Porque nem tudo que se parece é. E a Bíblia é recheada de personagens e de passagens, de textos que nos levam a pensar que alguém estava louco. A Bíblia é lotada disto. O que dizer de Abraão? Nós lemos um texto de Paulo e vamos voltar nele. Fiquem tranquilos, retornaremos ao texto. Mas gostaria de fazer uma lembrançazinha rápida de alguns personagens da Bíblia, da Palavra de Deus, que por certo algumas pessoas os taxaram como loucos. Como loucos. E nós talvez também o classificaríamos como loucos. O que dizer de Abraão, que está registrado lá em Gênesis, que você conhece? Quando Deus diz para ele ainda Abrão, nem tinha trocado o nome dele. Sai do meio da tua parentela. E vai para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Vamos pensar. Não seria uma coisa de louco? Eu vou sair do meio da minha parentela, da onde eu estou, do local que eu estou, com os meus queridos, com os meus familiares, e vou para um lugar que eu não sei, que Deus mesmo é que diz, sai do meio da
tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ainda não sabia nem para onde ia. E ele obedeceu. Por certo, alguns familiares devem ter chegado. Isso, deduções minhas, conjecturas minhas. Mas Abraão, para onde tu vai? Você está ficando doido, isso não vai dar certo, não pode ser. Mas ele sabia quem estava falando com ele. E Noé, o que dizer dele? E todo mundo passava, constrói uma arca porque eu vou inundar a terra. E todo mundo que passava por certo, esse homem é doido. Para que ele está fazendo essa arca? E ele pregava, e ele falava, e as pessoas não davam créditos. Por quê? Para eles aquilo era uma loucura. Era loucura, irmãos. Era loucuras aquilo que estava acontecendo. Que é mais um que parece aos nossos olhos, e por certo, aos olhos daqueles também daquela época, poderiam estar considerando ele como louco, Gideão. Gideão vai lutar contra os midianitas, vai lutar, guerrear contra os midianitas, e ele reúne o povo para levar. Imagina o povo, mas o povo lá é forte, não, nós vamos lutar e vamos vencer. Quantos homens? 32 mil homens. Vamos levar. Preparou tudo para levar 32 mil homens para lutar. E Deus fala para ele, não. Isso não vai não, porque é muita gente. Se você vencer os midianitas lá com esse povo só todo, vão dizer o quê? Foi pelo teu braço, foi pela força de vocês que vocês venceram. Não, vamos reduzir isto. Tira os medrosos, manda voltar. Aqueles que estão com medo, volta para casa. E voltaram 22 mil. Sobraram 10 mil. Eu imagino esse povo, mas Gideão, você está mandando 22 mil embora, nós vamos com 10 mil só? É pouca gente, acho que tem que levar mais. E Deus diz para ele, não. Ainda é muita gente. Manda beber água, deu as ordens como seria, que vocês conhecem. E enfim, na hora que acontece, reduzem para quanto, irmãos? 300 homens. 300 homens é que sobra para ir à luta contra os midianitas. E os outros voltam. Imagina os outros que estão voltando, mas ele é doido, está mandando a gente voltar para casa e vai para lá para lutar contra os midianitas com 300 homens. É muito pouco, são doidos, são loucos, ele não está no estado normal. Paulo e Silas, na prisão, Atos 16, 24, 25, vai relatar, eles estão algemados, presos numa cela, numa cadeia, meia-noite, o que eles vão fazer? Vão orar e vão louvar a Deus. O que os outros vão pensar? Esses dois são loucos, eles não estão no estado normal, não podem estar no estado normal, eles devem ser loucos. É desse jeito. E se começarmos a levantar, quantos nós encontraríamos, irmão? Quantos nós iríamos encontrar nesta situação que foram taxados como loucos pelas coisas que aparentemente, pelas coisas que estavam fazendo, e dava aparência, passava a impressão de que estavam loucos. E isto acontece ainda nos dias de hoje. É considerado loucos nos dias de hoje. Você conhece alguns que são taxados como loucos? Hoje, com certeza, no meio dessa dificuldade, eu não vou falar de política, muito menos de políticos. Um negociante perder lucro por obedecer à sua consciência, por certo, é taxado de louco nos dias de hoje. Deixar de colar em um exame qualquer, porque você quer viver corretamente, é considerado um louco no dia de hoje. Todo mundo faz. Por que você não pode fazer? Acreditar na Bíblia como a palavra de Deus, você ainda acredita nisto? Você não está normal. Você é louco. Você é louco se você dá crédito nessas
página desse livro, você é considerado louco. E dizer dos missionários, irmãos, que partem para terras distantes, para lugares difíceis, aonde não podem nem sequer falar abertamente da palavra. Ah, você é louco. Você vai para lá mesmo, tem certeza? É desta maneira que às vezes tratamos, irmãos. Que dizer dos que anunciam as boas novas nos presídios. O que dizer deles, irmãos? O que dizer? São loucos. Ah, vai lá não, eles não merecem, não precisam, eles são de tal maneira, e nós já julgamos e condenamos. E condenamos porque eles não têm que ouvir nada. Mas eles estão lá, mesmo sendo considerados como loucos, estão pregando, anunciando as boas novas. E os que anunciam as boas novas nos hospitais são considerados como loucos. E hoje então, não tenho dúvidas, hoje está um pouco difícil porque não dá para ir com muita facilidade, tem dificuldade para isso. Mas quando estava tudo normal, vocês conhecem na nossa igreja, e eu não me canso de falar toda vez que eu falo disso, de irmã Juraci fazendo o trabalho dela junto com outras pessoas, e aquele grupo que chega nos leitos para pregar a palavra, e chega de pé de ouvido para anunciar as boas novas, e por certo alguém passa do lado, não está batendo bem da cachola, não está batendo bem da cabeça, porque a pessoa já não está mais escutando segundo o entender das pessoas. Mas o que eles não sabem é que o Deus Todo-Poderoso que está com quem está falando, está também com quem está ouvindo. O Deus do impossível é o que vai transformar e vai mudar as situações. É Ele que muda, não é a fala da irmã. Ela está fazendo o trabalho dela, os irmãos estão fazendo o trabalho, indo no pé do ouvido e anunciando as boas novas. Mas são considerados loucos. Loucos. Voltando ao texto, irmãos, voltando ao texto que nós lemos, e se você que chegou agora não pegou o texto, Atos 26, 24 a 29, nós temos aí uma só fala, como dissemos, e dois posicionamentos. Uma só fala. Paulo está, como disse, defendendo, fazendo a sua defesa, apresentando a sua defesa, discursando perante o rei Agripa, apresentando a ele tudo o que ele tinha para se defender. E nós temos a mesma fala e duas pessoas ouvindo esse discurso, mais pessoas, mais duas. Tinha mais pessoas ouvindo, mas o posicionamento de duas pessoas. Quando ele vem falando de tudo concernente à sua defesa, ao que ele pregava, ao procedimento dele, e ele está apresentando a sua defesa, ele é interrompido então por Festo. Paulo, tu estás louco. As muitas letras te fazem delirar. Então ele é considerado naquele momento por Festo como um louco. As muitas letras estão te fazendo delirar. Mas o que Paulo vai falar? Não, ó excelentíssimo Festo, eu não estou louco. Eu falo coisas com consciência. O que eu estou falando, eu tenho noção do que eu estou dizendo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não estou falando de qualquer maneira. Eu estou dizendo das coisas que eu entendo. E tenho certeza que o rei Agripa também tem todo conhecimento. Então aí está as duas diferenças. Festo recebe a mesma mensagem. O comportamento, a posição é essa, é chamar Paulo de louco. No versículo 26. Já no versículo 27, que ele é interrompido. No versículo 28, o rei Agripa diz o que para Paulo? Por pouco, Paulo, por pouco, me persuadia a se fazer cristão. Vai estar? 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão.
visão de cada um, o mesmo discurso, a mesma fala e o entendimento diferente. Um considera louco, o outro reconhece, porque Paulo já tinha dito para Agripa: ó rei, acredita nos profetas? Bem sei que acreditas, bem sei que acreditas. Ou seja, tu és um homem inteligente, bem informado, sabe todas as coisas. Enquanto que Festo tem um comportamento totalmente diferente. Aí Paulo diz, e respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto nas cadeias. E eu não tenho dúvidas que eu, você, e quase certeza, temos pessoas que a gente gostaria que fossem alcançados pela palavra de Deus, que gostaríamos que por um pouco mais insistíssemos para que não negassem a fé, para que retornassem ao braço do Pai, ao colo do Pai, para que aceite o domínio de Jesus Cristo, o reinado de Jesus Cristo nas suas vidas. Não tenho dúvida disso. Existe, e tem que ir ao Senhor Jesus, né? Para continuarmos essa fala, falamos de Paulo e vamos para Jesus. E existe um homem que está registrado em João capítulo 3, de 1 a 15, que é Nicodemos, mestre em Israel, que você conhece a história, registrado lá em João 3, de 1 a 15, e ele vai conversar com Jesus e quer saber a respeito do reino de Deus, quer saber tudo sobre o reino. E Jesus vai dizer para ele que é necessário o quê? Nascer de novo. Falando acerca do rei, era necessário nascer de novo. Provavelmente ele tenha dito que Jesus estava louco. Como é que alguém vai nascer novamente? Como alguém vai nascer novamente? Ele não entende por certo nada. Jesus está falando para ele, ele não está entendendo. Como é que eu vou nascer de novo? Para entrar no reino de Deus, para herdar o reino eterno. Não estou entendendo. Ele provavelmente tenha dito isso. Jesus, esse homem está louco. Por quê? Por que isso? Porque as coisas espirituais, os homens naturais não conseguem entender. As coisas espirituais, os homens naturais não conseguem compreender. Só os espirituais. Só os espirituais. Em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, Nicodemos ainda não tinha nascido da água e do Espírito. Aqui Nicodemos ainda, eu digo ainda, porque provavelmente isso aconteceu, dele ter nascido da água e do Espírito. Nicodemos, que é falado aqui no capítulo 3 de João, que Jesus conversa com ele, pouco se fala dele. Mas tem um fato que leva-nos a entender ou acreditar que ele nasceu da água e do Espírito, irmão. Porque ele estava com José de Arimateia, quando este foi retirar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19:39. Então, naquela oportunidade com Jesus, eu quero crer que o diálogo não foi em vão. Eu tenho que crer porque o que diz em João 19:39 me remete a acreditar desta maneira. Que naquela oportunidade ele poderia estar dizendo que Jesus estava louco porque ele não estava entendendo nada, mas como foi contado para ele, foi pregado a ele, foi anunciado a ele, eu não tenho quase que dúvida em afirmar que ele nasceu da água e do Espírito, porque o que acontece aqui dele estar junto com José de Arimateia, levando perfume, levando aroma para a retirada do corpo do Senhor Jesus, me leva a crer que ele nasceu
da água e do Espírito. Ah, como nós, eu, você, gostaríamos de tantas pessoas nascessem da água e do Espírito, que viessem a pertencer à família de Cristo, que viessem a pertencer ao reino de Deus. Como nós gostaríamos, como nós gostaríamos. Concluindo, irmão, concluindo que o tempo está passando, como diz o pastor, eu não posso deixar de fazer algumas colocações para concluirmos essa fala. E eu pergunto a você, pensa você, que tipo de loucos temos sido? Que tipo de loucos temos sido? Temos feito loucuras entre aspas, pelo Evangelho? Temos cometido loucuras no mundo que não tem nada a ver com Cristo? Então, que tipo de loucos nós temos sido, se é que temos sido loucos? Se é que temos sido loucos. Nós temos sido loucos tipo Paulo, que não importava o sacrifício que viesse a ele tinha que anunciar as boas novas, ele tinha que falar daquilo que tinha ouvido diretamente do Senhor, ele tinha que falar das coisas que Deus tinha feito na vida dele. E aí, que tipo nós temos sido? Temos sido loucos, se é que temos sido loucos, tipo Paulo? Ou temos sido loucos, tipo aquele louco da parábola de Jesus em Lucas 12, de 13 a 21? Aquele louco que abasteceu os seus celeiros, encheu de alimentos, colocou tudo o que tinha e conversou com a sua alma. Alma, tens em depósito muitas coisas, botando na minha linguagem, na minha fala. Está abastecido a casa. Aqui está cheio de refrigerante, falando para os nossos dias. Tem carne à vontade, tem dinheiro no banco, tenho tudo para vivermos tranquilamente, para nos regalarmos. E aí Deus diz o quê? Louco, hoje te pedirá a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Qual o tipo de louco que temos sido? Que tipo de louco? E quando eu falo em ser louco, irmão, é ser louco com consciência. Nós precisamos ser loucos pelas coisas de Deus. Se formos taxados como loucos de Deus, manifeste gratidão a Deus por isso. Louvemos ao Senhor por isso, porque estamos sendo taxados de loucos de Deus, porque estamos fazendo a vontade de Deus, estamos empenhados em agradar a Deus, que os outros vejam em nós loucuras, mas pelas coisas de Deus. Por quê? Porque acreditamos no poder transformador de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Redentor. Se alguém te taxa por louco por causa das coisas de Deus, dê glórias a Deus, agradeça a Deus, dê louvores a Deus, porque você é taxado de louco porque realiza a obra de Deus, realiza a obra de Deus. Concluindo, mais uma vez, concluindo, em 1 aos Coríntios, Paulo diz: aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Pregação de quê? Da palavra de Deus. Pregação de que Jesus é o único que pode levar aos céus. Só Ele, mais ninguém. Loucura dessa palavra que às vezes não entende porque o homem natural não compreende. É necessário que o Espírito o transforme, o modifique para entender as coisas do Espírito. Que Deus
que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo haja nos corações para que entendam o plano de salvação. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, nesse momento tão conturbado, e ainda assim, pessoas não dando atenção ao que Deus quer, pessoas não se interessando por aquilo que Deus está falando. Que Deus te abençoe, você que está do outro lado, me ouvindo agora. Que Deus use de misericórdia para comigo e para contigo. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Amém. E até a próxima.